A engenharia de produção foi realmente muito importante, porque quando o Rui Leme criou, os engenheiros de produção passaram a participar de bancos, de processamento de dados, da indústria, e de uma série de atividades no Brasil, que era o primórdio, porque não tinha produtividade, não tinha processo, qualidade. Então a gente trouxe uma série, na engenharia de produção, o Rui colocou, uma série de cursos que traziam, vamos dizer assim, a eficácia, a eficiência em todas as atividades. E isso foi um começo importante para muitas empresas. Então, muitas empresas industriais, bancos, etc., processamento de dados, todo o pessoal de engenharia de produção, no começo, foi muito nessa linha. E aí surgiu a ideia de levar para o Brasil, dar vamos dizer assim, uma dimensão maior, e aí foi criada essa Semana de Engenharia de Produção. Aí a gente fez livros, foi feita uma coleção de livros, foi feito todo um trabalho e foram 2 semanas de engenharia de produção. A primeira ficou lotadíssima e fizeram uma segunda. E eu ajudei a criar essa semana, mas não participei porque de 66 eu estava fora. Eu viajei em setembro de 65. O Rui Leme foi uma pessoa pioneiro. Ele, quando apresentava numa aula alguma coisa, era tão didático. Ele desenhava assim uns quadros, umas coisas assim, que a gente entendia logo o que ele queria dizer. Ele escreveu livros importantes de localização, livros de economia industrial, e as aulas dele eram fantásticas. Esse a gente lembra com muito carinho. O Rui Leme foi não só o criador da engenharia de produção, mas também da própria Fundação Vanzolini, foi o nosso líder, e ele tinha o dom de aglutinar pessoas, professores de alto nível. Ele era o único que fazia uma reunião do departamento, de todos os professores, uma vez por semana, e a gente sempre seguiu isso. Então, quando eu fui chefe de departamento, era nas quartas-feiras. Não me lembro qual era o dia que o Rui fazia, mas o Rui criava isso, e ele criava uma sistemática, por exemplo, para que os professores entregassem as provas corrigidas em tempo. Quem não entregava pagava a multa. E aí, quando a multa se crescia, a gente ia comer, ia num jantar, em algum restaurante interessante, que era um congraçamento. Então, a época do Rui teve essa coisa importante. Ele criava um ambiente dentro do departamento que era um ambiente de família, era um ambiente positivo, entendeu? Todo mundo se admirava e nas reuniões a gente conversava sobre tudo. E ele era o comandante e a gente foi depois adquirindo essas mesmas práticas, né? Ele foi muito importante aqui e também como homem público no Banco Central. A gente fez lá um trabalho com ele e com o Zaccarelli, que foi todo o trabalho de informatização dos bancos. Tudo isso que os bancos são hoje, que são fantásticos, nasceu de certa forma naquela época do Rui Leme, Zaccarelli e eu. A gente introduziu uma série de inovações na sistemática bancária que foram muito úteis para esse desenvolvimento. Hoje o sistema financeiro brasileiro dos bancos é fantástico, mas a gente teve uma mãozinha aí quando o Rui Leme foi do Banco Central. Os professores de engenharia de produção fizeram essa semana de engenharia de produção e arrecadaram dinheiro. E com o dinheiro, eles compraram livros que colocaram à disposição da biblioteca aqui da Poli, mas para a produção. E aí o que aconteceu? Quando foi formada a Fundação Vanzolini, em 66, eu aí já estava fora, eles integralizaram esses livros como patrimônio da Fundação. Quando eu voltei, em 67, tinha uma briga.
o diretor da Poli estava acionando a Fundação Vanzolini por ter usado patrimônio da USP, os livros. E eu tive que consertar isso tudo. Então eu refiz basicamente o estatuto. Eu não fiquei registrado como fundador, mas eu fui importante, porque primeiro eu ajudei na semana e depois eu voltei e consertei o estatuto e fiz as pazes com o diretor, porque eu expliquei para ele o que tinha acontecido e tal. Eu tive que alterar o estatuto para não entrar como um livro do jeito que entrou, mas sim com contribuição dos professores e tal. E com isso a Fundação Vanzolini pôde crescer, e eu fui 12 anos chefe do departamento e fui presidente da fundação 2 ou 3 vezes. Eu trouxe 4 áreas de pesquisa para o departamento e para a fundação, porque a gente tinha que focar. Então eu pus foco na qualidade, na produtividade, em sistemas, porque essa área de informática tudo era fundamental, e em processos de produção, administração estava nessa linha. Então, com esse leque, a gente, tanto no departamento, quando a pessoa ia fazer uma tese, alguma coisa, procurava orientar para ir, e na fundação a gente começou então a prestar serviços nessas áreas. Hoje a fundação é conhecidíssima na área de qualidade, em função desse trabalho que foi crescendo. Isso eu acho que foi um ponto interessante. A demanda de pós-graduação ou de atualização da engenharia de produção, do mesmo jeito que a Semana de Engenharia de Produção continua até hoje está se realizando a 5ª, existia essa demanda das empresas vamos dizer assim, profissionais de engenharia e tal, e mesmo não de engenharia, que queriam ter um complemento da engenharia de produção. Então a Fundação Vanzolini criou esse setor e também ele dava recursos para os professores que davam aula, e eu cheguei a dar aula também, porque se podia pagar pelas aulas que as pessoas davam, porque era de noite, enfim, não era durante o trabalho de tempo integral. Então, tanto os professores de tempo integral podiam dar aula, quanto os não de tempo integral e que tinham uma vinculação também fora. E a gente criou cursos que levavam 12, por exemplo, tinham 12 matérias, então era um curso mais amplo, que ele tinha um certificado de maior valor.